então dando sequência à nossa preparação para o estudo dos tumores propriamente ditos, a gente vai conversar um pouco agora sobre essa estrutura tão interessante e um pouco complexa, que é pelo. Os pelos, eles são subdivididos, ou na verdade os pelos, eles se originam a partir dos folículos pilosos, e os folículos pilosos, por sua vez, são subdivididos em 3 áreas quanto à morfologia e funcionalidade das células que compõem essa estrutura. Então, a porção mais próxima da epiderme a gente chama de porção infundibular, uma porção intermediária a gente caracteriza como porção istmica, e a porção mais profunda é a porção inferior ou bulbar. Bom, a área infundibular, ou também chamada de infundíbulo, ela se estende então da proximidade da epiderme até o ducto de saída da glândula sebácea adjacente a esse folículo. A partir do ducto da glândula sebácea até o início do bulbo, é a área que a gente chama de área istmica ou istmo. E a região mais profunda, como a gente já falou, é a região inferior ou bulbo. Cada uma dessas áreas vai ter determinantes morfológicos bem específicos, como, por exemplo, o bulbo, que contém a papila dérmica, e é no bulbo também que se inicia a presença da bainha radicular interna, que se estende até o istmo, e a região infundibular, que vai apresentar somente as células da bainha radicular externa. Conhecer essas áreas, conhecer os componentes dessas áreas, é extremamente importante para a gente poder caracterizar e reconhecer alguns tipos de neoplasmas que a gente vai estudar mais adiante. Então, os neoplasmas do folículo piloso, eles são caracterizados basicamente pelos tipos celulares que estão contidos neles, e os tipos celulares, então, que estão relacionados a essas partes do pelo. Bom, vamos olhar um pouquinho com mais detalhe essas estruturas, né, ou essas partes do pelo, e a gente inicia então pela porção inferior do pelo, também chamada região bulbar, que, como eu comentei antes, é nela que a gente encontra então a papila dérmica e as células germinativas do pelo. Então é aqui que a gente vai encontrar uma quantidade maior de células em mitose. As células que constituem essa porção, elas são células geralmente pequenas, mais hipercromáticas, com citoplasma mais escasso, embora aqui a gente já tenha início de bainha radicular interna. Mas aqui são as células que realmente caracterizam o bulbo piloso. E chama atenção que entre elas a gente já pode encontrar melanócitos e já a deposição de melanina. Então, são esses melanócitos e essa deposição de melanina que vão dar a característica de cor para esse pelo, para o pelo, então, depois que vai se expressar lá no animal. Bom, aqui a mesma coisa, né? Então, só mostrando a papila dérmica, naquele mesmo site que eu comentei com vocês antes, que é muito interessante, que vocês podem utilizar, tá aqui o link, tá? Então, aqui a gente vê o bulbo, região do bulbo, com a papila dérmica bem visível, tá uma lâmina bastante boa, e os demais componentes do bulbo, especialmente aquelas células que eu comentei com vocês, que apresentam um núcleo um pouco mais hipercromático, e aqui um grupo de células já contendo melanina, certamente também existem alguns melanócitos aí nesse meio. Lembra que eu comentei que essa região aqui é a região onde a gente tem células em proliferação, então essa área aqui se assemelha bastante à camada basal da epiderme,
ou a camada germinativa da epiderme. A região ístmica, por sua vez, ela contém a bainha radicular externa e a bainha radicular interna, ambas a gente pode ver com maior detalhe aqui, então bainha radicular externa, bainha radicular interna e a bainha dérmica. A bainha radicular externa ela é constituída por células maiores, com um citoplasma mais amplo e claro, um núcleo geralmente alongado, mas mais vesiculoso, e a bainha radicular interna, então, é constituída por células um pouco menores, e aqui, como a gente vê, ela está bastante melanizada, né? Então, a gente tem bastante deposição de melanina nessa bainha. É na bainha radicular interna que a gente vai encontrar a queratina do tipo tricoialina, sobre a qual a gente vai conversar um pouquinho mais tarde, mas é bem característica dessa região a presença desse tipo de queratina. Bom, a região infundibular, então, como a gente já comentou, é aquela região que se inicia após o dorsal, a saída do ducto da glândula sebácea, tá? E nessa camada, então, a gente só encontra células da bainha radicular externa, e essa camada, ela é contínua, ela se continua com a epiderme. Então, a gente já vê uma transição de características de estruturas de células típicas para a construção do pelo, células típicas do folículo piloso, já assumindo uma característica mais parecida com células da epiderme também. Tanto que nessa região a gente já pode encontrar queratinização querato-hialina, que é a queratinização característica da epiderme, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui só mostrando para vocês numa microscopia eletrônica de varredura a constituição do pelo propriamente dito. Então a gente vê essas estruturas similares a escamas que nada mais são do que células córneas, né? Então as células resultantes da queratinização, mais daquela queratinização querato-hialina, da queratinização tricohialina, que é uma queratinização que permite a deposição de células, das células córneas de uma forma bem compacta, bem densa, formando essa estrutura bem consistente. Então, aqui um corte transversal, onde a gente vê o pelo propriamente dito, bainha radicular interna e bainha radicular externa. Muitas vezes, num corte, a gente pode ver, num corte histológico, especialmente nesses transversais, a gente encontra folículos ou as diferentes alturas do folículo, e a gente pode então ver as diferentes estruturas dos diferentes folículos pilosos no mesmo corte. Isso é absolutamente normal e esperado de se encontrar num corte histológico. Chamando a atenção nessa imagem para boa visualização da bainha radicular externa e da bainha radicular interna, tá? E do pelo propriamente dito. Em torno de todo esse conjunto existe ainda a dita bainha dérmica, tá? E todo esse conjunto é circundado por tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo que assume uma conformação bem típica, porque ele se enovela, ele cria um envoltório em torno desse folículo piloso. Isso também nos ajuda a reconhecer alguns neoplasmas de folículo piloso, porque também o tecido conjuntivo, o estroma, que no caso é não neoplásico, né, as células não neoplásicas, porque é estroma, mas o estroma assume uma característica similar ao tecido conjuntivo que circunda os folículos pilosos.
mais um aspecto da bainha radicular externa e bainha radicular interna, aqui bem pigmentada, tá? E a gente vê então a continuidade dela a partir do bulbo. E a bainha radicular externa com as suas células claras, com núcleos mais alongados, mais vesiculosos, como a gente já comentou anteriormente. Mais uma vez, né? Bainha radicular externa e bainha radicular interna, e aqui vislumbrando a bainha radicular interna. Aqui provavelmente a gente já está numa área mais infundibular, onde a gente já não visualiza com tanta, a gente não tem a possibilidade de visualização da bainha radicular interna. Bom, outro aspecto, então, que a gente precisa reconhecer conhecer e reconhecer quando está falando de pele, e especialmente pensando em pele, para caracterizar os neoplasmas cutâneos, são os tipos de queratinização. Bom, a gente encontra basicamente 3 tipos de queratinização. A queratinização epidermal ou infundibular, na qual a queratina formada é a chamada queratohialina. Além dessa, existe a queratinização tricolemal ou tipo istmo ou ístmica, cuja queratina formada é a tricohialina, e ainda a queratinização matrical ou matricial. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira, a queratinização epidermal, também chamada de infundibular ou queratohialina, é uma queratinização característica da epiderme e que ocorre também naquela porção infundibular do folículo piloso. Nessa, a gente encontra camada granular, lembra aquela mesma camada granular que a gente mencionou lá quando falou da epiderme, tá? Então, era uma camada de células que continham grânulos azulados ou grânulos arroxeados. A gente também, essa é a característica principal da queratina queratohialina, tá? A queratohialina é a queratinização da epiderme e, por contiguidade, também a queratinização é a queratina da região infundibular do pelo. E ela é uma queratina lamelar. Embora ela, naquelas peles densas, a gente possa encontrar ela bem compactada e bem densa, a gente sempre observa que ela tem essa característica de deposição lamelar. A gente também precisa falar da queratinização tricolemal, como já mencionamos, tá? E também chamada de queratinização ístmica, triquilêmica ou tricohialina. Ela é a queratinização da bainha radicular interna e, por consequência, é a queratinização que vai dar origem ao pelo propriamente dito. Então, como a gente viu naquela microscopia eletrônica de varredura, o pelo é uma estrutura bem densa, ou seja, é uma queratinização que produz uma queratina muito compacta, cujas células queratinizadas são bem homogêneas e por isso dá então essa característica de queratina compacta. Aqui a gente não vai encontrar grânulos de queratohialina, aqueles grânulos arroxeados, mas a gente vai encontrar os grânulos triquilêmicos, que estão aqui na bainha radicular interna. São grânulos bem vermelhos, tá? Grânulos bem hialinos. Eles têm aquela característica de refringência, inclusive. Então, reconhecer as áreas, ou a gente conseguiu observar em algumas áreas a queratinização queratohialina, ou em alguns neoplasmas, a queratinização queratohialina, em outros a queratinização tricohialina, ou ambas, vai permitir muitas vezes que a gente, ou essa visualização é que vai permitir que a gente classifique alguns neoplasmas que a gente vai encontrar na nossa rotina e que ocorrem com bastante frequência, especialmente nos caninos.
que são esses neoplasmas de folículos pilosos. Bom, a gente precisa falar ainda da queratinização matrical ou matricial, que é uma queratinização que não ocorre nos tecidos normais. Ela ocorre somente em neoplasmas, e especialmente em alguns neoplasmas, como o pilomatricoma. Tá? Ela também é conhecida como queratinização abrupta, porque a gente acha que ela ocorre especialmente devido ao intenso potencial proliferativo das células e essa diferenciação muito rápida, com muita velocidade. É característico dela não ter nenhum tipo de camada granular, nem com grânulos vermelhos, nem com grânulos azuis, ou seja, nem tricoialina, nem queratoialina. A gente observa somente as células e já a presença dessa queratina, que é bastante homogênea e que tem por característica apresentar as ditas células fantasmas, que são células que apresentam ou a gente reconhece como, né, estruturas que foram células e que apresentam esses núcleos vazados, ou seja, os ditos núcleos fantasma. Então, eu repito, ela é uma queratinização característica de neoplasmas. Ela não se encontra nos tecidos normais. Então, só relembrando, queratinização epidermal ou infundibular acontece na epiderme e na porção infundibular do folículo piloso. Queratinização tricolemal ou tipo istmo, ela acontece na região istmica do folículo piloso. E com isso, então, a gente conclui a nossa conversa sobre essas estruturas, né? Então, sobre os folículos pilosos e sobre os padrões de queratinização, e já se prepara para um próximo encontro, onde a gente vai conversar, então, sobre os demais anexos cutâneos, que são as estruturas glandulares da pele. Então, a gente se vê no nosso próximo encontro.